Boa noite, anônimos e anônimas do Brasil e do mundo. Eu sou o pastor Adriano do Talk Show Anônimos de Deus. Você que chegou até aqui, não saia daí. Nós temos histórias, contos de pessoas que trazem o seu testemunho de vida para que a sua vida ela venha a ser edificada. Então eu estou aqui com nada mais, nada menos com o nosso convidado que se encontra ali, é o Alisson do Amaral, né? Casado com a Débora Félix da Silva. As suas filhas é a Lavínia e a Lívia. E também ele é natural de Tubarão, né, pessoal? Naturalidade aqui próximo de nós, pertinho. Nós estamos no estúdio aqui em Nova Veneza. E ele mora aqui em Criciúma, reside em Criciúma, né? É isso, né, irmão Alisson? Isso mesmo, irmão. Tá aqui também o nosso músico ali, ó, nosso querido irmão Hamilton, fazendo a nossa vinheta, fazendo também aqui o fundinho musical, para que o nosso entrevistado fique feliz e contente e com a leveza dessa mão maravilhosa ali fazendo as notas musicais que nos ajudam aqui, né? Então é uma inspiração para todos nós aqui. Amados, não foi por acaso que você chegou aqui. Esse homem ele tem história, esse homem ele tem algo para transmitir para você. Ele não esteve só aqui no Brasil, eu já conheço um pouco da trajetória e de história dele. Ele teve vários lugares, mas ele vai contar aqui para você como é que foi. Irmão Alisson, quando que começou a tua jornada de fé? Qual foi o início da tua caminhada, jornada de fé? Então, bom, primeiramente, né, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, ao pastor Adriano aí, né, amigo aí de longa data, aí de longos anos, né, irmão? Nós, se criamos juntos, né, crescemos juntos e quero agradecer também ao irmão aí pela oportunidade de estar aqui, né, nesta noite. E dizer que a minha caminhada ela começou há 25, 26 anos atrás, irmão. Quando eu estava lá no Desafio Jovem, né? Eu saí do Brasil muito novo, né? E morei nos Estados Unidos por 10 anos. E lá eu conheci várias coisas ruins. Eu conheci o mundo das drogas. E Deus me permitiu vir pro Brasil, passar por um Desafio Jovem, né? Para que eu conhecesse a sua palavra, que eu conhecesse a Jesus, né? O nosso libertador e salvador, né? Para que hoje nós pudéssemos, né, irmão, estar aqui unidos em uma só fé, transmitindo esse amor, né, de Jesus para todos os ouvintes. Também quero aqui agradecer aqui a minha esposa, né, por me liberar aqui, né, um beijo para ela, minhas filhas que estão em casa, né, e é isso aí, irmão. Estamos aqui junto, misturado, para fazer a obra de Deus. Bom, Alisson, pode compartilhar um momento no qual tu sentiu que Deus ele estava do teu lado? Olha, irmão, se eu for por aqui para compartilhar, irmão, nós ficamos aqui a noite inteira. Mas um dos momentos, irmão, eu creio que foi durante a minha caminhada que eu estava no mundo das drogas, sabe? Que muitas vezes eu me via perdido, muitas vezes batia tristeza, muitas vezes eu sentia um vazio dentro de mim. E quando eu vim para o Brasil, quando eu vim para o Desafio Jovem, que eu tive um encontro com Jesus, que eu tive um encontro com Deus, ali eu pude me sentir abraçado por Ele, ali eu pude conhecer, e ali eu pude sentir que Ele tem algo para mim, sabe? Que Ele quer fazer algo na minha vida. Eu vejo assim, né, o irmão Alisson, que em meio a toda essa caminhada, todas essas situações, qual foi o momento mais difícil assim que tu conseguiu superar? Que tu pode estar passando para esse pessoal que está nos assistindo agora? Um momento de superação que fica vivo na sua vida, assim, que ficou vivo. Momento de superação? Isso. Olha, irmão, eu creio que foi quando eu
pro desafio, sabe? Porque, assim, ó, quando a gente tá na droga, quando a gente tá naquela vida lá, às vezes a gente tenta sair, a gente busca espaços, de repente, que tentam suprir, sabe? Mas a gente não consegue sair. Então, eu acredito que foi quando eu conheci a palavra, quando eu conheci a Jesus, foi ali que eu pude ver isso na minha vida, porque a partir do momento que eu entrei no desafio, que eu conheci a Jesus, que eu me entreguei verdadeiramente para Ele, eu senti uma libertação verdadeira, sabe? Irmão Alisson, vejo que houve uma transformação muito grande, mas em meio a tudo isso, como é que tu lidou com a dor da perca? Porque provavelmente nesse meio, nesse trajeto aí, tu deve ter perdido os amigos, né? Deve ter perdido alguns entes queridos nesse tempo, porque tu ficou praticamente quanto tempo assim nesse meio, nas drogas? Eu fiquei, então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu vinha perder meu pai, né? Meu pai faleceu num acidente trágico, e então isso começou a deixar um vazio em mim, porque eu, como era pequeno, né, eu via ele como meu herói, sabe? E conforme eu fui crescendo ali, meus 12, 13, 14 anos ali, eu vim conhecer o mundo das drogas, porque eu tinha pra mim assim, que eu ia usar droga, usar até morrer, e um dia eu ia me encontrar com ele, sabe? E durante esses anos todos, sabe, eu sentia essa angústia, eu sentia a falta dele, muitas vezes eu chorava, eu queria estar perto dele. E então eu acho que foi isso aí, irmão. Daí quando eu conheci a Deus, isso aí pra mim foi como também uma libertação disso, sabe? E então assim, irmão, mas eu tive muitas, mas isso foi o que mais marcou assim a minha vida, sabe? Hoje já não marca mais, né? Mas isso por uns 10, 12 anos me marcou muito isso aí, irmão. Eu vejo assim, né, que todos nós passamos por momentos difíceis, mas tem aquele momento em que a gente acha que é impossível, né? Praticamente impossível de a gente superar. Qual o momento assim que tu acha que foi o mais difícil de superar, que tu vê que achava que ia parar no fundo do poço de vez e não tinha mais como suprir? Eu acho que foi só essa questão das drogas mesmo, ou teve alguma coisa que tu vê assim como pior? Não, pior não. Eu já tive vários momentos assim, mas pior do que isso não. Mas teve um momento, irmão, que quando a minha segunda filha nasceu, a Lavínia, hoje ela tá com... Esse ano ela vai, para a glória do Senhor, ela vai completar 4 anos. Mas quando ela nasceu com um probleminha que ela não chorava, não respirava. E ela precisou ficar 17 dias internada na UTI. Então assim, ó, para mim e para minha esposa foi um momento que nós não, sabe, de muita angústia, porque nós não sabia se ela ia vir embora ou não, se ela ia sair dessa ou não. E foi um momento quando nós recebemos a notícia, eu, né, principalmente, que ela ia ter alta, irmão, ali foi um grande assim, alívio, foi um grande mexer de Deus, a mão de Deus. Eu vi que a mão de Deus estava sobre nós. E assim, irmão, eu vou contar um pouquinho da história que hoje eu entendo o porquê que Deus permitiu isso. Porque a passagem de Ezequiel, capítulo 37, fala sobre o Vale dos Ossos Secos. E tem uma hora que Deus fala com Ezequiel e pergunta para ele se ele acredita que aqueles ossos secos possam voltar a ter vida. E um certo dia, quando a minha filha estava internada, eu estava lá, ela estava numa caminha, num cantinho assim, sabe? E havia várias outras pessoas com crianças que estavam numa situação pior que a minha. Aí eu estava com a minha mão assim, orando, com a mão estendida sobre ela. E veio uma
voz e que perguntou para mim: tu crê que essas crianças possam sair daqui com vida? E eu peguei e falei: sim, Senhor, eu creio. E no mesmo instante, o Senhor falou para mim: então estende a tua mão e ora por essas crianças. Na mesma hora que eu estava com a mão estendida para minha filha, eu virei aqui e comecei a orar pelas outras crianças. Eu não tenho notícias daquelas crianças lá, sabe? Mas eu creio, irmão, que através daquele meu ato ali, eu creio que aquelas crianças saíram dali, através da minha oração. Hoje eu entendo, irmão, que aquilo ali foi permissão de Deus, de eu ter passado por aquilo ali, porque Deus queria me usar naquele lugar. E hoje eu louvo a Deus e glorifico a Deus, sabe, por esse momento. Porque se eu não tivesse passado por aquele momento, irmão, talvez Deus ele não teria me usado ali. E hoje a minha filha está lá, está com saúde, firme, forte, para honra e glória do Senhor, irmão. Então assim, esse foi um dos momentos. Marcou, né, os momentos isso, especiais. Esse que ficou marcado. Esse e o do meu pai, né, que para mim até hoje é uma perca, mas é uma perca assim que eu já superei, que já passou, né? Mas foram esses dois aí, irmão. Esses dois aí foram, acho que pra mim foi o que mais marcou. Irmão, como tu descreveria o teu, logo depois, né, após ter acontecido isso aí, como é que tu descreveria hoje o teu relacionamento com Deus? E algum versículo assim que ficou especial na tua vida, né? Um versículo que hoje, quando tu lembra assim da tua caminhada, ele não sai da tua cabeça. Bom, irmão, hoje é um versículo que não sai da minha cabeça, que assim que marca muito, é Isaías 43:13, que fala que agindo eu, quem impedirá? Eu vejo que isso, que quando Deus ele tem plano, quando Deus ele nos chama, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, a não ser eu mesmo. A não ser eu mesmo. Mas é um versículo que me marca muito, porque muitas vezes a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade, a gente passa por desânimo, e muitas vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em largar tudo, a gente pensa que não vai dar. Aí quando eu penso nesse versículo, que nada pode impedir o agir de Deus, isso é o que me dá força, isso é o que me levanta, sabe? Para prosseguir na caminhada, para saber que Deus está comigo, que Ele vai estar, porque Ele que me chamou, Ele tem um plano para mim. E se hoje eu cheguei aonde eu cheguei, eu estou aonde eu estou, foi graças ao Senhor que tem um plano para mim, que me resgatou e que me chamou. Falando em plano, irmão, como é que você descobriu o teu propósito que Deus tem para tua vida? Além de ter passado por outra situação, mas quando que tu achou assim, não, Deus ele me chamou mesmo e agora ele tem um propósito que ele vai cumprir na minha vida? Então, essa é uma boa pergunta, porque assim, como eu já passei por um desafio jovem, que eu fiquei muito tempo lá, então no tempo que eu estava lá, Deus ele tinha tocado no meu coração, e eu sempre disse para Deus que quando eu saísse de lá, eu queria frequentar um lugar, uma igreja, que eu pudesse fazer a obra dentro de um desafio jovem. Para quê? Para contar a minha experiência, para contar a minha história de vida, para compartilhar, sabe? Para poder mostrar para aquelas pessoas que muitas vezes pensam que não tem solução, que para mim não dá mais. Tem solução, porque para mim teve, sabe? Há 20 e poucos atrás, eu também dizia que não tinha solução, mas hoje, para a glória do Senhor, faz 20 e poucos anos que eu estou liberto, para a graça de Deus, entendeu? Então, foi isso aí, foi aonde eu me vi, foi aonde eu me vi que eu tinha me chamado para isso. Hoje, se tu pudesse voltar, irmão, para a tua versão mais jovem, qual é o conselho que tu daria para ti hoje, mais jovem, naquela versão que tu tava 100 por hora, né? Olha, irmão, o tempo ele não volta, mas se eu pudesse voltar atrás, irmão, com certeza eu não faria o que eu fiz. Eu não queria viver hoje, se eu fosse jovem, viver o que eu vivi na minha adolescência
até os meus 22, 23 anos, que foi quando eu fui pro desafio, porque foi muito sofrido. Foi uma vida difícil, sabe? Foi uma vida sofrida, foi uma vida, pra mim, assim, de amargura. Então, com certeza, irmão, se eu pudesse voltar no passado, hoje eu queria viver uma vida diferente daquela que eu vivi no passado. Irmão, quem te ajudou mais na caminhada? Deve ter alguém especial que te ajudou muito, te auxiliou nessa caminhada quando tu viu que tu estava num momento período difícil. Porque a gente precisa de alguém para nos ajudar, né? Alguém que seja teu pai na fé ou mãe. Porque para mim eu tenho meu pai na fé, né? Então todos devem ter alguém que instruir. Então, irmão, para ser sincero, assim, da minha família, falando assim, parte da minha mãe, do meu pai, assim, né? Eu sou o único hoje que frequenta uma igreja evangélica, mas assim, a história foi o seguinte: eu morava nos Estados Unidos e eu vim embora, aí eu morei um tempo na Suíça, né? Que o meu irmão do meio mora lá, e vim pro Brasil. E a minha mãe tinha ficado nos Estados Unidos, daí eu queria voltar, e eu ia voltar para lá. Só que do jeito que eu tava, naquela época, não teria como eu voltar, porque eu com certeza eu ia fazer tudo que eu fiz errado de novo, né? E, então daí a minha tia falou, tem um desafio ali, assim tal, de repente fica um tempo ali, tu te interna, fica um tempo ali, de repente tu volta. E eu concordei, falei, não, beleza, vai lá. Só que assim, irmão, hoje eu falo com toda a certeza do mundo, foi tudo que eu passei, tudo que eu vivi, o tempo que eu vivi no desafio, o tempo que hoje foi tudo um propósito de Deus para minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui, com o irmão, junto com essa bênção aqui, o irmão Hamilton aí, que está aí no fundinho aí, né? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, em comunhão aqui, falando sobre isso, irmãos. Então assim, ó, eu sempre agradeço a Deus, né, por Ele ter me tirado daquela vida, por eu ter ido pro Desafio Jovem, porque se eu não tivesse passado pelo Desafio Jovem, irmão, com certeza hoje eu não estaria aqui. Foi uma escola então, né, irmão? Foi uma escola, foi um aprendizado e um amor de Deus na tua vida. Exatamente. Irmão, hoje, o que tu falaria para essa geração que tá vindo pro Evangelho? O recadinho que a gente já tá entrando no final aqui do vídeo, né? Recadinho, e também tu pode deixar alguns comentários em inglês pro pessoal que vai nos assistir em outras plataformas, né? Que a gente está no YouTube também, esqueci de avisar o pessoal, nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, então nessas plataformas digitais aí você vai conseguir encontrar o testemunho do nosso querido irmão Alisson do Amaral. Então deixa aí para nós, irmão, um recadinho para essa geração, né? E fala alguma coisa em inglês aí para esse povo. Já estamos entrando no final do vídeo. Não, o recadinho que eu dou para de repente quem é novo na fé, quem está começando a caminhar agora, muitas vezes a nossa caminhada ela tem altos e baixos. Muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos críticos, talvez nós vamos passar com pessoas nos julgando, pessoas pisando, pessoas te criticando, sabe? Porque a gente, na verdade, irmão, a gente anda contra o mundo. E muitas vezes para nós jovens é difícil, sabe? Mas o que eu aconselho, fiquem firmes na presença de Deus. Fiquem firmes, busquem a Deus a toda hora. Continuem, perseverem, sabe? Porque não é fácil, mas Deus, Ele está sempre com a mão, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E quem está em Cristo, todas as coisas pode nele, porque Ele nos fortalece. Então sempre lembre disso. No momento de desânimo, no momento de tristeza, sempre pense que Deus está conosco. Agora, para dar um recadinho aqui em inglês aqui, follow us, follow this program, go to YouTube, TikTok, Instagram, go over there, follow them, follow these people,
and God bless all. Tá aí o nosso amado, né, e querido irmão Alisson, uma bênção. Mais um recadinho aqui. Pode, ficar à vontade. Eu quero deixar aqui um convite aqui. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é o logo lá da minha congregação. Eu congrego lá na igreja Recomeçar em Cristo. Fica ali do lado no bairro Imperatriz, do lado da Mostra Garage. Se você quiser fazer uma visitinha lá, temos cultos aos domingos, às 7h30 da noite. Você é nosso convidado para estar lá, você vai ser recebido de braços abertos. E é isso aí, irmão. Como é que é o nome do pastor lá, pra gente mandar um abraço para ele aqui? Pastor Solemar Cardoso, um abraço. Meu paizão é meu pastorzão, né? E pastor Solemar Cardoso, grande homem de Deus abençoado aí, que eu tenho caminhado com ele já há alguns anos aí, é uma benção. Eu amo muito a vida dele aí e é isso aí. E eu queria, se o irmão aí permitir, né, eu queria deixar aqui o meu telefone para contato, se de repente alguém, né, tem algum programa assim como esse, quer estar convidando aí, o meu telefone aí é no WhatsApp aí, é o 99995-2956. DDD 48, né, irmão? 48, exatamente. DDD 48. Dá pra repetir de novo, irmão? Repete aí pra nós. DDD 48 99995-2956. Então, amados, estamos aqui já dando o término do nosso talk, mas também estamos aqui com as propagandas aqui que a gente vai colocar aqui agora. Dá-me um detalhe, seu carro no mínimo detalhe, com fone, seu celular, notebook, a rádio Anônimos de Deus, a melhor, a mais ouvida. Que Deus abençoe a sua vida, amados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Entre nas redes sociais e participe conosco, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para você. Muito obrigado, fique conosco e aquele abraço. O nosso músico vai estar terminando aqui, fazendo aquele fundinho maravilhoso para nós. Fique conosco aqui e que Deus abençoe a sua vida, amado. Glórias a Deus.